Amém. Graça e paz, irmãos, nós louvamos a Deus pela vida dessa igreja. Queremos trazer aqui um abraço da conselho, da Igreja Presbiteriana ali do Rio da Prata para o conselho dessa igreja e para toda a igreja. É uma alegria a gente estar aqui, podendo compartilhar da palavra junto com os irmãos e podermos assim crescer juntos, porque é sempre um privilégio, além de uma responsabilidade, é um privilégio para nós podermos estar com a família da fé e podermos assim crescer diante daquilo que o Senhor revelou para nós na sua palavra. Eu quero compartilhar com os irmãos o texto que se encontra lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Nós leremos os versos de 1 a 12. Evangelho conforme escreveu Marcos. Nós leremos os versos de 1 a 12, capítulo 2, os versos de 1 a 12. Já oramos, mas vamos falar com Deus mais uma vez. Pai, é a Tua palavra que está diante de nós. É ela que transforma, renova, é ela que salva, que liberta, que cura. Por isso, vem nesse lugar e manifesta o Teu poder, porque queremos sair daqui edificados por ela. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos vão me perdoar, de vez em quando eu vou tossir, eu estou saindo de um resfriado, mas a tosse ainda persiste. Mas, se Deus quiser, vamos chegar ao final aqui bem, em nome de Jesus. Amém? E assim diz a palavra. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe, então, um paralítico carregado por 4 homens, e, não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E, pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e, no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Glória a Deus. Irmão, eu não sei se você já ajudou alguém a achar alguma coisa, a achar um outro alguém, uma outra pessoa que havia se perdido. Outro dia eu estava num grande shopping da nossa cidade e ali eu com meus filhos, minha esposa, e de repente eles estavam numa loja, dentro dessa própria loja, uma loja muito grande, apareceu um menininho de aproximadamente uns 4 anos de idade, chorando, falando: pai, pai, e querendo encontrar o pai, a mãe, e ele havia se perdido, E eu rapidamente chamei um segurança da loja e, junto com ele, falei assim: fica aqui, calma, nós vamos achar o seu pai. E começamos a procurar, e daqui a pouco vem aquele pai desesperado, aquela mãe desesperada: perdi o meu filho. Falei: calma, está aqui. E o segurança, então, restituiu aquele filho à sua mãe, a seu pai, e tudo ficou bem. Tantas coisas que a gente poderia citar, tantas situações que a gente pode revelar a respeito de ajudar alguém que está passando necessidade, alguém que está passando por uma luta, por uma aflição, e a gente pode estender a mão e a gente pode simplesmente
chegar ali e abençoar aquela pessoa. Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que Jesus está voltando de uma viagem evangelística, onde, na verdade, ele havia ido pregar a palavra pelas cidades, pelas vilas da Galileia. Se você mantiver a sua Bíblia aberta, você vai ver no capítulo 1 aí, sem virar a página, no finalzinho aí, no verso 38 e 39, diz que, tendo se levantado alta madrugada, melhor, no 38 diz assim: Jesus, porém, disse: vamos a outros lugares, falando com os próprios discípulos, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles, expulsando os demônios e fazendo os milagres. E Jesus, então, estava indo de cidade em cidade, ali naquela região da Galileia, ali perto de Cafarnaum, e de repente ele começa a revelar-se, ele começa a fazer milagres, ele começa a expulsar demônios. Logo o texto seguinte, aí no capítulo 1, verso de número 40 até o final, vai falar a respeito da cura de um leproso. Uma pessoa que não tinha condição de ser curada pelos médicos, havia sido excluído da sociedade, colocado à margem, e de repente ele chega para Jesus e fala: Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus então vai, intervém e cura aquele homem, fala para ele assim: não conta nada para ninguém não, mas ele sai dali tão alegre, e ele vai anunciando, ele vai falando, ao ponto de Jesus não conseguir entrar em mais cidade nenhuma. O finalzinho do capítulo 1 vai dizer exatamente isso, vai dizer que, porque aquele homem curado da lepra anunciara o que Jesus fez com ele, por isso permanecia Jesus agora fora das cidades, nos lugares desertos, em toda parte agora vinham ao encontro dele pessoas para serem curadas, para serem transformadas, para serem libertas, porque Jesus era aquele que podia realizar prodígios. Meu irmão, minha irmã, era essa situação que Jesus se encontrava, era a situação que Jesus estava passando ali. No capítulo 1, Jesus é aplaudido, Jesus é reconhecido como aquele que faz o milagre, o ungido de Deus, o Messias. As multidões ficam maravilhadas. Depois elas continuam ficando, mas no capítulo 2, Jesus, e a partir do 2, Jesus começa a ser perseguido. Os fariseus, os saduceus, os religiosos daquela época começam a perseguir a Jesus, ao ponto de agora Jesus estar, talvez na sua própria casa, em Cafarnaum, ali. Ele está ali e grande multidão, então, vai afluir, vai chegar naquele lugar, ao ponto de não ter lugar nem mesmo próximo à porta. Acredita-se que talvez a casa estivesse tão cheia que tivesse umas 50 pessoas lá dentro. Umas 50 pessoas lá dentro. Mas, do lado de fora, tinha muito mais gente do que isso. E as pessoas não conseguiam nem chegar perto. E Jesus estava pregando a palavra, pregando a respeito do reino de Deus. E é interessante que o texto que nós lemos diz que 4 amigos, então, vem trazendo um quinto paralítico, alguém que não tinha condição de se mover, de se chegar perto de Jesus por conta própria. Aqueles 4 amigos vão levando um outro deitado num leito, numa maca, até Jesus, para encontrar-se com o Senhor. Meu irmão, eu quero falar com você sobre como podemos ajudar pessoas a encontrar a Jesus. Ajudando pessoas a encontrar Jesus. Muitas pessoas não conseguem sozinhas, mas nós somos ferramentas, somos instrumentos de Deus, agentes do Senhor, um potencial de salvação na mão do Espírito Santo para fazer com que o Evangelho chegue aos ouvidos, à vida de pessoas que talvez nunca tivessem um encontro com Cristo. E quando a gente olha para esse texto, a gente vê que todos nós precisamos de amigos. Todos nós precisamos de amigos. Amigos bem chegados mesmo, a gente não tem muito, não. Não é verdade? A gente tem, assim, pessoas que são amigas, né? Pessoas que a gente compartilha alguma coisa, mas aquele amigo que é confidente, que a gente conta as coisas, que a gente chora com ele, né? A gente não tem muito, não, mas a gente tem pelo menos um. Que a gente está ali trocando as ideias, né? E
A prova, meu irmão, que esses amigos que estavam ali levando aquele homem eram verdadeiramente amigos, foi que eles chegaram a enfrentar uma série de obstáculos, uma série de dificuldades, uma série de situações, de empecilhos que tentavam fazer com que eles não alcançassem o seu objetivo. Mas eles estavam determinados a realizar a bondade na vida daquele que era o amigo. Então, meu irmão, a gente olha para essa situação e a gente vê, né, 4 amigos levando uma única pessoa, né, e eles sabiam que aquela situação, o encontro com Cristo, poderia acabar com o sofrimento daquele que estava numa cama, daquele que não conseguia se locomover. E esse texto de Marcos é um belo quadro, né, de alguém que se salva graças à fé, à perseverança, né, à intrepidez, à ousadia de alguns irmãos que já haviam ouvido falar de Jesus e que sabiam que o único que era capaz de realizar a transformação na vida daquela pessoa era o Senhor. Então, meu irmão, esses homens, eles tiveram que enfrentar várias dificuldades. Eles tiveram que enfrentar várias lutas para levar aquela pessoa até Cristo. E quando a gente tem um grande sonho, quando a gente tem um grande desejo no coração, uma meta bem traçada, meu irmão, nenhum obstáculo é grande demais para ser superado. Às vezes as dificuldades vêm à nossa vida, as situações se colocam contrárias àquela situação que a gente está querendo, né? Aquilo que a gente quer alcançar. Mas o que acontece? O nosso sonho, o nosso desejo, ele é tão grande que a gente vai enfrentando aquilo tudo e a gente alcança. Não é assim que a gente vê? A gente vê, às vezes, um jovem estudando, né? Porque ele está determinado a passar num concurso militar. E é difícil passar. E ele vai estudando, ele se esmera, ele tenta uma vez e, de repente, ele é reprovado, não consegue. Daqui a pouco ele está tentando no ano seguinte. E aí ele vai se esmerando, né? Aí ele não consegue, mas ele está tão determinado que no terceiro ano ele consegue e ele passa. Então, nenhum obstáculo, meu irmão, é grande demais quando a gente tem um sonho bem determinado na nossa vida, quando a gente tem uma meta e um objetivo para a gente alcançar bem definido na nossa vida. Então, quando a gente olha para essa situação, a gente começa a perceber, todos nós passamos dificuldades. Todos nós enfrentamos lutas. Não é verdade, irmão? Quem aqui enfrenta a luta, levanta a mão. É, né? Todos nós enfrentamos lutas, crises, dificuldades, enfrentamos algumas situações, algumas barreiras, obstáculos que muitas vezes tentam fazer com que a gente pare na nossa vida, né? Tentando fazer com que a gente desista. Mas aqueles homens, quando a gente olha para essa situação, eles estavam determinados. A gente olha para essa situação e a gente vê aqueles homens perseverando. A gente vê aqueles homens não desistindo. Por mais que as dificuldades fossem acontecendo, por mais que as situações fossem adversas, a gente vê que eles não desistiram. A primeira coisa que a gente vê, o primeiro obstáculo que a gente vai percebendo, está no versículo de número 2. Aí a gente percebe, 2:2 diz assim: muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. A casa estava tão lotada, o lugar estava tão cheio, que nem perto da porta eles conseguiam chegar. Muito menos entrar. Meu irmão, a gente tem lutado e a gente vai estar falando aqui justamente da gente ser canal de bênção para que as pessoas conheçam a Jesus e daqui a pouco elas se convertam, né, e venham caminhar junto conosco, e daqui a pouco essa igreja esteja cheia, daqui a pouco muita gente, né? Amém, meu irmão? Daqui a pouco muita gente chega aqui, muitos jovens, eu cheguei aqui para o lado, né? O Eduardo estava aqui na minha frente, o menino do louvor também, e eu olhei as crianças, eu falei assim, glória a Deus pelas crianças, né? Aí eu falei, só tem menina? Aí eu cheguei mais para o lado e eu vi, não, tem 3 meninos ali também, né? E glória a Deus, uma igreja que tem criança é uma igreja que tem vida, uma igreja que tem adolescente é uma igreja que tem vida, que tem jovem é uma igreja que tem vida.
É uma igreja que está se desenvolvendo. E, meu irmão, em nome de Jesus, essa igreja vai crescer. Amém. E para que essa igreja cresça, o Senhor, Ele quer nos usar. E assim a gente olha para essa situação e a gente fala assim, é uma multidão. Igreja grande é bom, sabe por quê? Que a arrecadação aumenta. A arrecadação aumentando, seja fiel, viu, meu irmão, no seu dízimo e na sua oferta. Mas a arrecadação aumentando, a gente consegue fazer missões. A gente consegue trabalhar muito mais com o evangelismo, a gente investe muito mais nas nossas crianças, nos nossos adolescentes. Os adolescentes lá da igreja, tem uns 7 mais ou menos, que vão agora em julho, a gente já está programando lá, eles trabalham muito com arte na igreja, e eles estarão indo em julho lá para São Paulo para se aperfeiçoarem na arte. E aí eles vão lá aprender, e a gente está mobilizando, é dinheiro que vem, que vai, que eles precisam. E, meu irmão, é bom a gente investir nessa obra, porque automaticamente eles vão trazendo outros vão se envolvendo, famílias têm chegado lá na igreja por causa deles, porque eles têm trabalhado e colocado à disposição do Senhor, à disposição do reino, o talento, o dom que Deus tem dado para eles. Criança também é evangelista, e é por isso que a gente precisa investir. E quando a gente olha para essa situação, a gente vê, meu irmão, muitos obstáculos vêm, e às vezes uma grande multidão, às vezes não precisa de grande multidão não, no caso aqui tinha uma multidão grande. A multidão nem sempre é uma bênção. A multidão nem sempre é uma bênção, às vezes ela traz uns transtornos, mas nesse caso aqui a gente vê isso. Quer ver alguns exemplos? O próprio capítulo 5 de Marcos vai falar da mulher do fluxo de sangue. Ela teve que enfrentar uma multidão e tocar na orla das vestes de Jesus para ser curado, mas ela foi passando ao ponto de Pedro, né, os discípulos falarem, quando Jesus fala que assim, quem me tocou? Senhor, uma multidão está aqui, todo mundo está tocando no Senhor, e o Senhor pergunta, quem tocou? Olha a multidão. E aquela mulher conseguiu ir lá e tocar. Quase que ela não consegue. Daqui a pouco, Marcos capítulo 10 vai falar de Bartimeu, né? Bartimeu, ele está lá à beira do caminho, é um cego, e daqui a pouco ele começa a gritar, né? Ele pergunta certamente, quem é que está passando? Alguém disse assim, é Jesus. Ele sabe que Jesus é aquele que cura, é aquele que era a solução para a sua vida. Ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, o que ele grita? Tem misericórdia de mim. E a multidão vira-se para ele e diz assim, não incomoda o mestre. Às vezes multidão não é bom não, meu irmão. Multidão às vezes atrapalha. Tem gente que fala que a voz de Deus é a voz do povo é a voz de Deus. Não é não. Mas, nesse caso, a multidão também estava atrapalhando. Imagina o trabalho, a luta que aqueles homens tiveram para levar aquele amigo até Jesus, e chega lá e eles falam assim, não consegue. Então, o primeiro obstáculo que eles enfrentam é a multidão. Não deixa que a multidão abafe a sua voz. Não deixe que a multidão atrapalhe os seus planos. Não deixe que a multidão faça com que o seu sonho, os seus objetivos não sejam alcançados quando eles são postos diante do Senhor. Meu irmão, muitas vezes as multidões são empecilhos. Mas outro problema que a gente vê que eles tiveram ali de enfrentar foi o próprio translado, o peso daquele doente. Era um homem. E era um homem perfeito. Perfeito no sentido de seus membros completos. Porque no final da história, Jesus vai falar para ele, levanta, toma teu leite, vai para tua casa. E ele levanta, ele pega o leite, ele vai para casa, ele sai andando. Não era alguém que não tinha as pernas. Então, ele era um homem inteiro, pesado. Imagina o peso que aqueles homens tiveram que carregar, e a palavra de Deus não diz de onde que eles vieram, porque diz que afluíam as multidões, no finalzinho do capítulo 1, diz que as pessoas vinham de todas as cidades, de todos os lugares, porque procuravam Jesus, porque Jesus era a solução para a sua vida. Eles acreditavam que se aquele amigo tivesse diante de Jesus, certamente ele seria curado. Um leproso fora curado anteriormente, logo, há poucos dias atrás. E tantas pessoas estavam sendo e recebendo uma bênção especial, milagrosa, sobrenatural. E aí eles vão lá, meu irmão, e às vezes a gente, para ajudar uma pessoa a chegar até Jesus, a gente precisa fazer força.
A gente já precisa aplicar a nossa energia, a gente precisa carregar muitas vezes no braço e às vezes no coração. Não é assim? Ah, quanta gente, né? Quantas mulheres aqui, homens, e às vezes a gente vai passando luta dentro de casa. É com o marido, é com a esposa, né? O cônjuge, que a gente fala assim, e aí, desperta, vamos embora, vamos para a igreja. E ele fala, não, hoje eu não estou com muita vontade, não. E aí, quase que a gente tem que botar ele na maca para trazer para a igreja. Fala assim, vamos levar para a igreja, vamos lá, meu irmão, que lá está a nossa solução. Ah, estou desanimado. Desanimado, vamos para lá, porque lá que você vai receber a animação. A alegria do Senhor é a nossa força, a presença, a comunhão com os irmãos, estar buscando a intimidade, a palavra de Deus. Às vezes a gente vê pela live, meu irmão, assistir pela live é muito bom, mas quando a gente não pode vir à igreja, quando a gente pode estar na igreja, meu irmão, não fique em casa. Essa é uma oportunidade, isso aqui é algo tremendo que Deus nos dá de condição para estarmos aqui. Essa comunhão é gostosa demais. É aqui que a gente vai vivendo as mutualidades de Deus, da palavra do Senhor, que a gente vai suportando uns aos outros, orando uns pelos outros, amando uns aos outros, aconselhando uns aos outros. E assim a gente vai fazendo uns aos outros. Quando a gente está em casa, a gente não tem essa bênção. E quantas pessoas, às vezes, que perdem a oportunidade de estar aqui, e depois, quando não conseguem, quantas pessoas que a gente estava orando aqui, né? Pessoas que gostariam certamente de estar aqui e hoje não podem. Então não perca essa oportunidade. Mas aqueles homens estavam levando um peso, eles estavam levando ali aquele amigo, né, que não tinha condição de se locomover, né, e aí eles se colocavam no lugar do outro, eles fizeram o possível para ajudar, e estavam ali, meu irmão, eles não desistiram no percurso da caminhada. Porque às vezes no percurso da caminhada a gente está andando com uma pessoa e a gente está evangelizando, a gente está andando com aquela pessoa e a gente está falando do amor de Cristo, a gente está testemunhando e a gente está fazendo, né, ali, usando as estratégias que Deus vai nos dar para aquela pessoa realmente andar firme com o Senhor, e daqui a pouco ela desanima. E conforme ela desanima, parece que a gente desanima também. A palavra de Deus diz que quando, lá na frente, né, quando aqueles amigos desceram, aquele doente, diz que Jesus vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé. Certamente viu a fé dos amigos. Talvez a fé também daquele que estava no leito. Mas é possível que aquele que estivesse no leito, na caminhada, estava falando assim, não, isso não vai dar certo, não. Não, esse negócio, eu acho que vocês estão fazendo força à toa, a gente está perdendo nosso tempo. Tem gente que vai falando assim. E às vezes vai desanimando a gente, mas a gente não pode desanimar, porque a gente carrega aquela pessoa não apenas no ombro, né? Não apenas dando a mão, dando o braço, fazendo a nossa força física, mas muitas vezes a gente tem que carregar no nosso coração, falando assim, calma, você vai ver quantas pessoas, meu irmão, que a gente olha para a vida delas e a gente fala que assim, não tem jeito, não tem solução. E daqui a pouco, quando Deus entra, o Senhor vem e faz a obra. Daqui a pouco a gente vê um que não tinha jeito, declarando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu conheço pessoas e eu tenho, às vezes, casais lá na igreja que são líderes hoje de ministério de casais, que dão curso na igreja, que as pessoas falavam, que eles mesmos falavam assim, não tem jeito. E hoje eles vão testemunhar. E as pessoas que chegam para eles abençoarem, para eles darem o curso ali, falam assim, não, a gente não tem jeito. Fala que assim, se Deus deu jeito na nossa vida, vai dar jeito na tua também. E eles contam o testemunho. Meu irmão, que maravilha! Quando a gente tem experiência com o Senhor, experiências com o Senhor, é tremendo. E a gente vai olhando para essa situação, a gente vai vendo pessoas que não abandonaram a outra. Né? A gente vê Ruth com Noemi, lembra? Noemi, depois de ficar viúva, as duas noras dela também, né? Os filhos de Noemi morrem, ela fica com as duas noras e ela está voltando agora para Israel. E daqui a pouco ela fala que assim, vou embora também. Uma vai. E Ruth fala, não vou não. Ela vai sim. Ela falou, não vou. Onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, pousarei eu. Não é assim que ela vai dizendo? O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Não adianta. Onde você for, eu vou atrás. E ela vai. E ela abençoa a vida de Noemi. Ela vai pegar a espiga, ela vai sustentando a casa, e daqui a pouco Deus vem e honra ela, ao ponto dela conseguir um marido novo.
E não apenas qualquer marido, mas ela casa com um Boaz, lembra dessa situação? Mas ela não desistiu da situação. E Deus abençoou não só aquela que ela não desistiu, mas ela também foi abençoada. Ah, meu irmão, quantas coisas a gente vai vendo. E a gente vai vendo obstáculos que vão sendo enfrentados. Aquela situação, né? Multidão na porta, não dá para entrar. A gente vê um telhado agora, a gente não consegue entrar pela porta. O que a gente vai fazer? Vamos embora para casa? Não, alguém falou assim, não, a gente já chegou até aqui. Vamos subir ali no telhado, a gente desce lá no meio, a gente vamos arrumar aqui uma estratégia. E eles então abrem o telhado e descem o amigo por ali. O doente é colocado diante de Jesus, né? E eles vão ali destelhando a casa, né? Isso tudo vai revelando coragem, esforço, determinação, riscos para o trabalho. Meu irmão, guarda essa frase que eu vou te dizer. É de um curso nosso lá da igreja. Se você não estiver disposto a enfrentar a possibilidade do fracasso, você nunca terá sucesso. Se você não estiver disposto a enfrentar a possibilidade do fracasso, você nunca terá sucesso. Vou dar um exemplo aqui. Alguém chega para você e fala que assim, você vai dirigir a reunião de oração. Fala, eu não. Você vai pregar, você vai dirigir a escola dominical. Eu não. Porque o medo vem, né? E a gente não quer fazer isso por quê? Porque a gente tem vergonha de errar. A gente não tem nem medo de Deus, a gente tem medo das pessoas não gostarem daquilo que a gente vai falar. Não é assim? E a gente tem medo de fracassar. Mas se você tem medo de fracassar, você não tenta. Se você não tenta, você não vai nunca acertar. Aí você vem e aceita a possibilidade do fracasso, você aceita. Você vem e você é uma bênção. E as pessoas falam assim, nem você acreditava naquilo. E você vem. Né? Tem gente que fala que assim, vou abrir um negócio. Né? E fala assim, não vou abrir um negócio não, porque eu tenho medo de um negócio não dar certo, eu vou perder dinheiro. Né? Aí tem medo de fracassar. Ele nunca vai ter sucesso. Aqueles homens estavam diante de um desafio. Alguém deve ter falado, rapaz, isso vai sair caro, esse telhado. Olha, será que a gente vai abrir no lugar certo? Eu acho que não vai dar certo, não. Tem gente que é assim, né? Tem o pessimista. Não tem o pessimista? Meu irmão, se tem um pessimista do teu lado, sai de perto dele, porque você não vai realizar nunca nada. Sai. Mas aqueles homens estavam determinados. E eles falam assim, não, a gente já chegou até aqui. A gente trouxe esse homem até aqui. E Jesus é a solução para a vida dele. Jesus, ele vai dar jeito na vida desse homem. E não importa se a gente tiver que gastar dinheiro, não importa se a gente tiver trabalho, não importa se o negócio não der certo ali, a gente vai tentar de qualquer forma, porque esse homem tem que chegar na frente de Jesus. E eles foram. E eles acertaram essa situação. E eles abriram ali o telhado. Meu irmão, outro obstáculo, os mestres da lei. Aí eles colocam um homem diante de Jesus, né? Abre o telhado, desce o homem lá, o doente, na frente de Jesus, e aí vem a situação. Jesus, ele vai falar, né? Estão perdoados os teus pecados. Os fariseus, os religiosos da época, eles estavam calados talvez até ali, pelo menos o texto não diz que eles tinham falado nada até aquele momento. Mas quando Jesus chega para aquele homem e fala que assim, estão perdoados os teus pecados, aqueles homens começam a arrazoar, começam a cochichar, começam a pensar, a torcer o nariz, torcer a boca, fazer muxoxo, né? Já viu gente assim? Não, aqui não tem, né? Olha, aqueles homens começam a pensar assim, que blasfêmia. Quem é esse? Quem é esse? Muitas situações vão acontecer que vão tentar fazer a gente parar. Depois de tanta dificuldade, depois de tanto esforço, de tanto obstáculo, e ter chegado lá na frente, quando Jesus chega e fala, meu irmão, aqueles homens devem ter ficado muito felizes, apesar de que não foi com esse objetivo que eles levaram aquele homem lá, foi para que curasse a questão física dele. Mas, meu irmão, quando Jesus olha para nós, ele olha com uma situação, ele vê além daquilo que a gente precisa fisicamente. Deus é aquele que sabe mais do que nós mesmos.
Deus não é assim que diz a palavra? Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita, agradável. Quando Jesus olhou para aquele homem, ele viu que aquele homem tinha uma deficiência física, mas ele viu que a deficiência daquele homem física era muito menor do que a deficiência espiritual que ele tinha. Por isso, Jesus, em primeiro lugar, chega para aquele homem e fala que assim: estão perdoados os teus pecados. Estão perdoados os teus pecados. Quantas pessoas a gente traz para a igreja, a gente se esforça para vir e às vezes entram na igreja porque querem uma restauração do seu relacionamento, uma questão no casamento que ela precisa acertar, é uma saúde física que ela está buscando realmente cura e resposta de Deus, é uma porta de emprego que ela está, meu irmão, por um monte de motivos. As pessoas vêm para a igreja e elas vêm justamente para receber esse tipo de bênção, uma bênção física, uma bênção material, mas quando elas chegam aqui, elas têm um verdadeiro encontro com o Senhor faz uma transformação de vida nelas, uma transformação de vida espiritual, ao ponto de agora elas não estarem mais caminhando para o inferno, mas agora elas estarem caminhando para o céu, porque não adianta a gente ter o relacionamento restaurado, o dinheiro na conta, a saúde perfeita e a gente está caminhando para o inferno. Muitas pessoas não conseguem entender isso, por isso quando Jesus olha para aquele homem, vê que a necessidade muito maior dele não era uma cura física, mas uma cura espiritual. Estão perdoados os teus pecados. Os fariseus, os religiosos, eles não conseguem enxergar isso. Eles não conseguem ver isso. Mas Jesus, imediatamente, eles ali, Se a multidão fechava a porta para que aquele homem não chegasse, os religiosos da época fechavam o coração e, inclusive, faziam com que todos que estivessem ali ouvindo eles também fechassem o coração para Jesus. Você consegue imaginar isso? Às vezes a gente se esmera, a gente faz um trabalho, a gente se esforça para fazer um trabalho evangelístico. Outro dia lá na igreja, a gente está com um trabalho, a gente tem vários trabalhos evangelísticos. Se eu tiver tempo, eu conto aqui. E tem um homem chegando lá para a igreja, deixando o vício da bebida, deixando algumas situações e chegando. Já estava frequentando a escola dominical, na minha classe, andando lá junto, e aí fizeram lá foi um calendário, ou os homens fizeram um plano de leitura bíblica. E no final estavam distribuindo lá fora. Quando ele foi pegar, alguém chegou para ele e falou que assim, não, só membro da igreja que pega. Estragou tudo, né? Entornou o caldo. Ele falou assim, não, mas eu estou vindo à igreja, mas o senhor não é membro ainda. E aí, exatamente o que você está pensando. Ele não voltou mais. Eu comecei a sentir a ausência. A gente tem pequenos grupos que se reúnem durante a semana, ele começou a faltar o pequeno grupo também. A pessoa lá da casa foi atrás, aí ele contou a história. Depois de muita insistência, ele falou essa situação, ele falou, não quero mais ir não. Irmão, às vezes a gente está trabalhando, e chega uma situação dessa e entorna o caldo. E bota mais para fora do que para dentro. Era assim com os religiosos lá com Jesus. A gente está trabalhando, só para concluir a história, né? Ele já está voltando, está chegando lá e o Senhor está trabalhando ali. E já foram chamados a atenção também aqueles que falaram isso. Eu falei, irmão, você não dá para um membro da igreja, mas dá para ele. E o membro da igreja já está lá, já está firme, já está com o nome escrito lá no livro da vida, né? E depois prepara o papel e dá também para o membro. Mas a gente precisa ter uma visão ampliada, a gente precisa ter uma expertise, a gente precisa ter uma estratégia, a gente precisa estar com a visão espiritual aberta, meu irmão. Porque o inimigo o tempo inteiro tenta atrapalhar o nosso trabalho para que ele não vá avante. Era isso que estava acontecendo ali. E Jesus chega e fala exatamente aquela situação. Então são obstáculos que aqueles homens enfrentaram. Muitas pessoas que estavam chegando a Jesus estavam enfrentando dificuldades. E o Senhor era ali justamente a solução. Então, meu irmão, a gente olha para essas situações, né, que aqueles homens enfrentaram as dificuldades com estratégia. Os obstáculos foram enfrentados com estratégia. Você tem estratégia?
Você tem pensado em estratégia? Eu tenho um ministério de evangelismo lá na igreja. O ministério de evangelismo eles são muito animados, o casal. São muito animados, mas eles querem realizar de qualquer jeito, né? Tão animados. Sabe aquele primeiro amor? Né? Não são novos convertidos, não, mas aquele primeiro amor, vamos fazer, pastor, vamos fazer um culto na calçada, a gente vai botar ali uma caixa de som e as coisas vão funcionar. Eu falei, não, irmão, calma, vamos fazer com mais estratégia. E a gente está agora um projeto lá chamado Casa de Paz, onde a gente identifica pessoas que são do nosso convívio, conhecidos nossos, né, amigos nossos, que não são cristãos, mas que gostariam de ouvir a respeito de Jesus, de conhecer mais da palavra de Deus. Então a gente coloca uma dupla da igreja para ir na casa deles durante 5 encontros, 7 encontros, 1 horinha na semana, e a gente vai compartilhando a palavra a respeito de quando Jesus entra numa casa. Por exemplo, a história de Zaqueu. Né? Jesus, quando entra na casa de Zaqueu, faz uma transformação, não só na vida de Zaqueu, mas na família de Zaqueu. Então é uma estratégia que a gente vai tendo, né? Ali, Jesus entra na casa, né? Deus entra na casa de Raabe, né? Uma improvável. E quando transforma a vida daquela mulher, aquela mulher se torna ali, bisavó do rei Davi, está na genealogia de Jesus, olha, improvável. Né? E tantas outras pessoas que Jesus entra na casa e faz a transformação. Então eu falo assim, são estratégias que Deus está nos dando. Meu irmão, quando a gente olha para o mundo vai tentando desfigurar a palavra de Deus o tempo inteiro, o evangelho. Vai falando a respeito, né, as ideologias que a gente tem visto por aí, né, ideologia de gênero, uma série de situações. São leis que estão sendo aprovadas já, repartições públicas que estão tirando dos seus formulários ali o nome pai e mãe. Agora é genitor 1, genitor 2. Porque não pode ter pai e mãe. As escolas que não fazem mais agora dia dos pais e dia das mães não estão fazendo. É a PGR, né, a Procuradoria Geral da República, que está tentando aprovar algumas leis aí que também vão contra princípios da palavra de Deus. A gente vê que existem leis que muitas vezes ainda não foi aprovada, mas leis que tramitam tanto na prefeitura como no estado, quanto no governo federal, que vão tentando fazer, por exemplo, para não ter mais culto público na rua, não pode ter. Né? Estão tentando fazer isso. Né? Que as igrejas agora vão ter que pregar de portas fechadas. Que pastores vão ter que fazer casamento homoafetivo. Estão tentando aprovar leis assim, que vão contrárias à palavra de Deus. Mas quando a gente chega e a gente vai olhando para aquilo que Deus tem feito no nosso tempo, porque isso assusta, né? Isso assusta, que a gente fala assim, onde é que a gente vai chegar? Mas Deus tem nos dado estratégias também, meu irmão. Deus tem nos dado, assim, sabedoria para o homem. A gente tem cursos lá na igreja maravilhosos, que vocês também podem implantar, se ainda não tem aqui. Cursos voltados para homens, voltados para mulheres, voltados para casais, voltados para pais. Que vai falando a respeito do papel de um homem. Né? Há um sacerdote na casa. Né? A respeito das mulheres, a respeito do tratamento no casamento, papel do homem, papel da mulher, e a gente vai trabalhando isso, estratégias como, por exemplo, a Casa de Paz, né? Que a gente vai identificando essas pessoas, depois a gente faz um grande culto evangelístico, são 20 famílias que vêm de uma vez dentro de um culto, que a gente prega de maneira evangelística, e a gente, de repente, vai arrebanhando. Meu irmão, se 20 famílias, se uma pessoa se converter num projeto desse que dura 1 mês, 2 meses, é uma bênção. Agora, muito mais gente tem ficado na nossa igreja, famílias inteiras que chegam lá e ficam, porque nós somos instrumentos de Deus com a estratégia, independente do obstáculo, da dificuldade, porque muitas casas dessas, às vezes, fecham a porta, quando está tudo certo, chegam lá, a dupla chega lá para falar, fala assim, não, estou doente, não, hoje não, volta amanhã. E aí, não, a gente volta assim amanhã. E a gente vai lá, porque as dificuldades vão acontecendo, o inimigo vai se levantando para atrapalhar, para colocar obstáculo, dificuldade, empecilho, para a gente não pregar o evangelho. Mas quando o evangelho chega, ele transforma. Quando o evangelho chega e a pessoa abre o seu coração, milagre acontece. Meu irmão, que tremendo é, né? Quando a gente vai sendo usado por Deus. As crianças estão lá ouvindo a palavra numa linguagem delas. A gente tem a escola bíblica dominical, a gente tem
Pequenos grupos, aqui vai fazer a reunião de oração na terça-feira. Vou dar os avisos de novo. Né? Na terça-feira tem um projeto aqui que é o Dorcas. Na quarta-feira tem trabalho aqui, manual com a sociedade. Na quinta-feira tem reunião de oração. Meu irmão, venha! Agora, não venha com um propósito. Eu costumo falar lá na igreja, eu falo que assim, tudo que a gente faz tem que ter um propósito. A gente não vem por vir. A gente vem para glorificar a Deus, adorar ao Senhor, crescer, né? Crescer em comunhão, crescer no conhecimento da palavra. Eu estou com uma classe lá que tem quase 20 pessoas, de iniciantes, de gente que está chegando na igreja. E as pessoas estão assim, às vezes vindas de outras igrejas, falam que assim, eu nunca ouvi isso na palavra de Deus. Não é possível isso estar na Bíblia, pastor. Eu falei, então abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. E a gente vai falando coisas simples. Que a palavra de Deus vem e vai entrando no coração, porque o coração está aberto, é um coração fértil. E a gente vai sendo um instrumento de Deus para que a palavra chegue até essas vidas. Então, meu irmão, aqueles homens, eles tinham determinação, eles tinham perseverança, eles tinham resiliência, né? Eles não desistiam diante das dificuldades. Mas, sobretudo, isso as empresas também pedem, né? Você é perseverante, você é resiliente, né? O mundo corporativo, as empresas vão pedir isso. Mas a gente na igreja, a gente tem algo que supera todas essas coisas, porque a gente tem fé. O que é a fé? Fé. Eu costumo eu ensino lá na igreja dizendo assim, fé é CCDO. É crer, confiar, depender e obedecer. A palavra de Deus. Né? É crer, confiar na palavra de Deus. É obedecer à palavra de Deus. É depender da palavra de Deus. Fé é você agir de acordo com aquilo que você crê. Fé não é só crer. Porque eu posso crer. Mas se eu não agir, a fé sem obras é morta. Mas se eu não agir, meu irmão, nada. Você pode determinar uma série de mudanças na sua vida e falar que assim, eu vou mudar, eu creio que eu vou mudar. Enquanto a mudança não ocorrer, não é mudança. Porque tem gente que faz promessa, né, no final do ano, principalmente, fala que assim, a partir do ano que vem eu vou fazer uma dieta. Não é assim? Vou fazer um regime. E aí ela está lá em 15 de dezembro. Ela fala que 2 de janeiro do ano seguinte, ela vai começar a fazer a dieta. Ela já determinou isso. Ela resolveu mudar. Ela mudou? Não, ela não mudou. Só em 2 de janeiro, se ela começar a fazer e ela permanecer depois, aí a mudança aconteceu. Não é assim? Então, fé é você agir de acordo com aquilo que você crê. Aqueles homens, quando a gente olha para esse texto, eles agiram de acordo com aquilo que eles criam. Se colocarmos essa pessoa diante de Jesus, Jesus vai fazer algo na vida dele. E Jesus chegou aí, para a gente encerrar, falou, os teus pecados estão perdoados. Aqueles religiosos falaram, que blasfêmia, só Deus pode perdoar pecados. A teologia deles estava certa. Eles só não sabiam que Jesus era o próprio Deus. E Jesus então se revela, fala assim, o que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados ou toma teu leito, levanta, anda, vai para tua casa? É muito mais fácil dizer os teus pecados estão perdoados, porque isso ninguém vê. Isso é abstrato, isso é invisível. Né? Estão perdoados os teus pecados, vai para casa. Quem é que vê que pecado está perdoado ou que pecado não está perdoado? Ninguém, só Deus. Agora, falar, levanta, toma teu leito, fica curado, vai para tua casa, você mesmo vai carregar o teu leito. Aí, se não acontecer, todo mundo vai perceber que aquilo era uma mentira. E Jesus, então, fala assim, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Jesus estava dizendo assim, para que vocês entendam que eu sou Deus, o Deus encarnado, o ungido do Senhor, o prometido, lá pelos profetas que estavam falando de mim, que eu cheguei. Eu falo para esse homem, os teus pecados estão perdoados, mas toma o teu leito, levanta, anda, vai para casa, fica curado.
E imediatamente, aquele homem ficou curado. Meu irmão, eu e você somos agentes do Senhor para transformação de vidas. Muitas vezes são situações que a gente olha para aquela causa, a gente olha para aquela pessoa e a gente fala assim, não tem jeito. E eu já vi muitas pessoas que não tinham jeito, de joelhos, declarando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu já vi muito casamento restaurado, quando as pessoas já diziam assim, não tem jeito. E Deus veio e restaurou. Eu já vi cura física também acontecer. Mas pessoas transformadas completamente pelo poder de Deus. Que, casais que estão lá na igreja, vão lá que vocês vão conhecer. Que não tinha jeito. E hoje ministram o curso de casados para sempre. E dão o testemunho dele. Pessoas que não tinham jeito. Eram homens completamente avessos à palavra de Deus. Mulheres também. E hoje ministram curso. Porque Deus transformou a sua vida. E hoje essas pessoas levam outras a Cristo. E a igreja tem trabalhado nesse sentido. Faça isso. Você é um agente de Deus. Você certamente tem amigos. Eu estava comentando, já encerrando, já concluindo. Comentando com o pastor Eric, que é meu pastor lá na igreja, eu falando com ele assim, a gente conhece ao Senhor, a gente tem intimidade com Ele, a gente sabe a palavra, a gente está caminhando para o céu. E às vezes, do nosso lado, pode ser no nosso trabalho, na nossa escola, às vezes dentro da nossa casa, ou o nosso vizinho, ele não está caminhando para o mesmo lugar que nós. A gente sabe que existem dois caminhos. Um que leva à perdição e outro que leva ao céu. A gente está salvo. E os outros? Precisamos despertar. Ser amigos que enfrentam obstáculos, enfrentam as situações adversas, mas não desistem para levar as pessoas a Cristo. Nós não temos poder de salvar ninguém. Não temos poder de transformar a vida de ninguém, mas conhecemos quem pode. E temos a condição de levar essas pessoas até Ele, Jesus Cristo. Então que Deus te abençoe, meu irmão. Que o Senhor desperte você nesse sentido. Essa igreja, para que você seja uma igreja, uma pessoa evangelista, onde prega a palavra. Meu irmão, prega a palavra. Se houver necessidade, você até usa palavras, mas pregue a palavra. Você entendeu essa? Pregue a palavra. Se houver necessidade, use palavras. Então a gente prega a palavra não necessariamente com palavras. A gente prega com a nossa vida, com o nosso comportamento, com o nosso testemunho. A gente vai pregando a palavra. Seja um amigo de alguém, uma amiga de alguém e leve essa pessoa a Cristo. Amém? Nós vamos orar.